Boa tarde! Boa tarde, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha só que coisa linda aqui. A sala está cheia, o pessoal está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Carita, um beijo para você. Maria Inês, Milu, Marinete, Tita. Tita, que bom te ver por aqui, querida. Gláucia, um beijo para você. Maria Bernadette, Lúcia, Cristina, um beijo para vocês, gente. Uma boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal e boa noite para você, Júlia. Oi, tudo bem? Boa noite a toda a gente. Agradecido mais uma vez a todos vocês que tiram um bocadinho do seu tempo para aprofundar aqui este tema. É uma honra. Para estar aqui com a gente numa segunda-feira, né, Júlia? E gratidão pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente também hoje, tá? Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui conosco, né, nessa segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, prepara papel, prepara caneta, porque hoje tem receitinha, tá bom? E por favor, pessoal, compartilhe essa live com seus amigos. Você conhece alguém que está precisando aprender como dar um descanso para o seu sistema digestivo através de um jejum de sucos? Envie esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, ou para um familiar, tá bom? Compartilhe essa live com seus amigos, clica na mãozinha, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, beleza? Deixa eu ver aqui como é que estão vocês aqui no chat. Bom, continuando aqui, gente. No mês de junho, nós estamos explorando e colocando em prática na Academia da Vitalidade o tema do jejum de sucos, né? E eu já convidei o Júlio para a gente dar um gostinho do que a gente vai aprender e que a gente vai se aprofundar no workshop Jejum de Sucos, a chave oculta para uma regeneração eficaz. Gente, esse workshop vai acontecer no próximo sábado, o dia 28, a partir das 14 horas no horário de Brasília. Tá? E 18, a partir de 18 horas no horário de Portugal. Beleza? Então, nós vamos aprender uma habilidade fundamental, gente, nesse workshop, que é como dar um descanso para o nosso sistema digestivo através do jejum de sucos, sempre que a gente precisar. Sabe? Que maravilha você ter uma ferramenta ali para você utilizar sempre que você precisar, né? Sempre que você precisar fazer uma manutenção da sua saúde ou preparar o seu organismo para um processo de regeneração, sabe? Gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? E, pessoal, a Academia da Vitalidade é a comunidade de prática do Instituto do Alimento Vivo, que é o lugar para quem quer viver um estilo de vida vitalizante, regenerador e curativo. Todo mês nós nos encontramos com um novo professor, onde a gente explora e a gente coloca em prática um novo tema, né? Onde você aprende expande o seu conhecimento, aprende novas habilidades para cuidar da sua saúde por meios naturais. Essa, né, é a nossa missão, né? Aprender a cuidar da nossa saúde por meios naturais, não é mesmo? Se você é aluno da academia, você já tem um lugar garantido no workshop, em todos os workshops, né, que já acontecem todos os meses na academia, e a sua participação também já está garantida no workshop de jejum de sucos, né, com o Júlia. Gente, o Júlio é especialista em jejum, em prática de desintoxicação, alimentação viva, e na mentoria que ele faz com os seus alunos, ele utiliza o jejum de líquidos com sucos naturais como uma ferramenta, né? É uma ferramenta prática para restaurar o equilíbrio, desinflamar e trazer mais vitalidade ao corpo, né? Então, gente, se quem não é ainda aluno da academia, se você ainda não é aluno da academia e se ainda não conhece a nossa plataforma, tá? Clica no link que vai aparecer aí no chat ou que está na descrição do vídeo para você saber todos os detalhes e se juntar a nós, beleza? Olha, conto com você, tá bom? Bom, hoje nós vamos descobrir, então, por que os cítricos, né, são aliados essenciais no jejum de sucos
de sumos, como se fala aqui em Portugal, e na desintoxicação profunda. Beleza? Julian, fala para nós como que esse processo com os sucos de cítricos acontece no jejum de sucos. Então, este tema é muito profundo. Vou tentar focar-me aqui, entrar aqui numa jornada um pouquinho mais intelectual, mais técnica, mais científica hoje. Obviamente depois teremos aqui uma praticazinha para balançar aqui todo este foco. Mas queria dar a entender aqui ao público realmente aqui o poder dos cítricos, o quão importantes são, porquê, como é que eles trabalham no nosso organismo, no que toca à regeneração, no que toca à limpeza, no que toca à hidratação, à oxigenação, à vitalidade. E então vamos a isso. É assim, Fantástico, fantástico. Vamos entender como é que os cítricos conseguem quebrar os biofilmes, realmente o que é que são os biofilmes, não é? Acumulados nos tecidos, também nos intestinos. Como é que eles ativam os rins, como é que estimulam a eliminação das toxinas, como é que eles conseguem potencializar a circulação linfática. Na última aula que nós fizemos já abordei um pouquinho da importância do sistema linfático, de estimular o sistema linfático, como é que eles amplificam o efeito alcalinizante dos sumos, não é? E obviamente como é que eles aceleram e tornam tudo muito mais eficaz no que toca à limpeza, à regeneração natural do organismo. Então, temos de nos focar primeiramente nos compostos dos cítricos, não é? Entender aqui um pouquinho do que é que se trata aqui a bioquímica dos cítricos. Estamos a falar, obviamente, todos sabemos, da vitamina C, não é? Começamos pelos ácidos. A vitamina C acaba por ser um ácido, não é? O ácido ascórbico. Temos o ácido cítrico muito concentrado, ajuda a quebrar o muco, a dissolver os cálculos biliares e renais, a mobilizar toxinas acumuladas. Ao contrário do que se pensa, eu vou querer aprofundar esta jornada também do pH. Eles são ácidos, mas a maior parte da fruta é ácida, mesmo a maior parte das folhas verdes e dos vegetais tem um pH ácido, mas depois de metabolizado, depois do corpo processar estes ingredientes, torna-se alcalino. E então deixam resíduos minerais alcalinos benéficos que limpam o sangue. Obviamente que tem muitas propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais, antiparasitas, estimulam, como eu disse, a vesícula, a biliar, o fígado, a produção da bilis, a digestão através das enzimas das gorduras, a eliminação das toxinas e também das toxinas lipossolúveis, estando conectadas com o sistema linfático. E também do sistema digestivo, como falei na aula anterior, o sistema imunitário do tecido linfático permeado, o tecido que está permeado no intestino, o GALT, que tem a ver com o sistema imunitário, não é? Ou seja, isto já estamos a falar em antiviral, antibacteriano, antiparasita, antimuco, antitoxina, move o sistema linfático, limpa os intestinos. Quando falamos do muco, também falamos de muco coloidal, em muco muito espesso, também o catarro, aquela expectoração, todo esse muco. Os cítricos são melhor para limpar aqui as vias nasais, aqui a expectoração toda que nós temos. E também podemos falar um pouquinho das enzimas, porque os cítricos ajudam também na atividade da glutationa, da SOD, creio que seja assim em português que se diga, SOD, o superóxido dismutase, que é como se fosse o grande antioxidante produzido pelo nosso organismo. O melão tem também essa capacidade desta enzima, de produzir essa enzima.
Mas voltando aqui um pouquinho à base, o ácido cítrico, podemos falar no limão, na lima, na toranja, não é? Na tangerina, na laranja, todos estes cítricos contêm o ácido cítrico, que é um quelante suave. Um quelante, quando falo em quelante, estamos a falar em algo que aglomera, que junta, que capta os metais, seja pesados ou não. Ou seja, já estamos a falar em desintoxicação de metais pesados através dos cítricos também. E podemos aprofundar o mundo dos biofilmes também. Os biofilmes bacterianos são estas estruturas inteligentes que os micro-organismos, que as bactérias, que os fungos, que os parasitas criam para se proteger, como se fosse a casinha, o casulo deles, não é? É isto os biofilmes, o porquê deles serem importantes para quebrar estes biofilmes, estas estruturas complexas e protetoras dos parasitas, dos fungos e disso tudo. Também alimenta, também ajuda no ciclo Krebs, da produção do ATP, ou seja, só por aí já percebemos que não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar em algo que potencializa todos os mecanismos de limpeza e regeneração do corpo, os cítricos, não é? E também estamos a falar dos glóbulos brancos, não é? Aumentam o fluxo dos glóbulos brancos, que são os glóbulos que acabam por fazer parte da nossa proteção, de irem a combater os invasores, todas as viroses e tudo isso, não é? Ou parasitas. Ou seja, são coisas fascinantes os cítricos, não é? Tem a ação alcalinizante, como eu falei, repetindo também um pouquinho aquilo que eu disse há pouco, quando falamos dos ácidos, nunca nos podemos esquecer que eles são ácidos, mas depois de metabolizados tornam-se alcalinos, e também é interessante como eles são muito ácidos no estômago, acabam por também ser importantes em ser um ácido muito forte no estômago, também já começa a trabalhar os parasitas logo no estômago, e depois de ser metabolizado, de ser processado metabolicamente através dos intestinos e do resto do organismo, quais são os resíduos metabólicos, não é? Trazem-nos minerais como o potássio, o magnésio, o cálcio, que são principalmente os 3 minerais mais importantes para neutralizar os ácidos. E esta cantiga de neutralizar, de amonizar, de amortizar os ácidos, é algo que é das coisas mais importantes para entender de como o nosso organismo funciona e como é que nós conseguimos empoderar-nos para conceber na nossa consciência o porquê de toda esta jornada ser importante. Esta jornada de jejum, esta jornada de jejum de sucos, esta jornada de alimentação em condições, alimentação viva, porque realmente estamos a trazer bioquímica para o outro lado e começamos a entender que são estes minerais que vão ser precisos para alimentar o sangue, porque o sangue está sempre a 7.4 pH. Se há um desvio desse pH, há morte iminente, imediata. Ou seja, de certa forma, de certa perspectiva, todo o organismo funciona para proteger o sangue, para manter o pH, a homeostase, o equilíbrio do pH do sangue. E para isso acontecer, vai ter que ir colocar os minerais, os eletrólitos, no sangue, não é? Vai ter de nutrir o sangue através destes minerais, seja através das frutas e dos vegetais. No caso de uma pessoa que não coma fruta, não coma vegetais, que coma alimentos que criam resíduos metabólicos ácidos, como proteína animal, coisas concentradas em amido e tudo isso, e qualquer outra proteína, é sempre, seja vegetal ou animal, vai sempre ser algo de resíduos metabólicos ácidos. Ou seja, a balança está sempre desregulada. O organismo vai ter que ir buscar estes minerais aos ossos, aos tecidos, aos dentes, onde é que seja, e depois é que nascem estas tais doenças, não é? Estas tais dores nos joelhos, estas tais que simplesmente é o estado de acidose, o estado de acidez descontrolável, não é? Porque o corpo tende a ir sempre buscar estes mineraizinhos, e então começamos a entender que o poder dos cítricos trabalha nesse sentido de reverter qualquer situação, porque qualquer situação, de certa forma, vai ser sempre este desequilíbrio do pH, não é? Ou seja, vai trazer os minerais mais importantes para que haja esse
essa amortização, esse controlo, essa neutralização através do magnésio, do potássio, do cálcio, etc., não é? E temos os flavonoides também, que são os fitonutrientes, os compostos dos cítricos. Quando falamos em fitoquímicos, os químicos das plantas, do reino vegetal, neste caso das frutas, não é? E também podemos falar um pouquinho do sistema endócrino, do sistema endócrino, das glândulas, que acabam por controlar tudo também, de certa forma, e porque temos de dar sempre um suporte às suprarrenais, porque são elas que controlam os rins são a porta de toda a eliminação, praticamente, do organismo, e a vitamina C, que está rica nos cítricos, acaba por ser algo muito importante para as suprarrenais e para o sistema endócrino. Portanto, também temos essa comparação, essa analogia, essa vantagem. Júlia, eu queria só pedir aqui para o pessoal fazer pergunta, né? Que se você tiver alguma dúvida, né? Quiser algum esclarecimento, aproveita para deixar aqui no chat, né? Para a gente começar a responder aí as dúvidas de vocês, né? Tá bom? Júlia, eu achei muito interessante você falar da questão do muco e dos biofilmes, né? Como sendo a casinha dos micro-organismos, né? Dos patógenos, né? Uhum. É ali onde eles, né? Sobrevivem, né? Às custas desse muco e desse biofilme que prejudica a gente, né? Ao mesmo tempo que é uma substância que prejudica a gente, ao mesmo tempo é uma substância que protege a gente de uma ação mais prejudicial dos micro-organismos, né? Dos patógenos, né? E a importância que você falou, sabe? Eu acho importante a gente entender esses pormenores, né? A importância dos minerais, né? E das substâncias nutritivas que a gente vai consumir no jejum de sucos, né? Porque muitos deles são ácidos, mas quando entra no nosso organismo, transforma isso em alcalino, né? E vai agir diretamente nesses mucos, né? Em tirar, né? Em remover esses mucos e esses biofilmes, né? Agora, eu tenho uma pergunta com relação a isso, sabe, Júlia? A gente sabe que os cítricos, as frutas, de um modo geral, né? Se bem que no workshop, gente, o Júlia tem uma lista de receitas, né? Onde cada pessoa vai poder escolher, né? Aquilo que seja mais propício para você naquele momento, né? Mas a minha pergunta, Júlia, ela está relacionada com a questão da fruta, né? Como você falou aqui anteriormente, né? O consumo dos sucos, né? O jejum dos sucos vai potencializar essa movimentação, né? Da linfa, né? Vai estimular a eliminação de toxinas, né? E a gente sabe que tem muita gente que tem muita toxina, carregam muitas doenças, tomam muitos medicamentos, né? No caso dessas pessoas, como é que você vai sugerir que as pessoas comecem? Exato, ou seja, há que haver um meio termo e há que haver um acompanhamento mais íntimo, mais personalizado para entender o estado da situação da pessoa e como é que ela vai reagindo a determinados protocolos, mas entendendo sempre que há um grande nível de toxicidade. As frutas são das coisas mais potentes que há e vamos ter sempre que diluir um pouquinho as frutas com vegetais e com água, para que não seja demasiado intenso para o corpo, para que seja algo um pouquinho mais calmo, menos impactuoso, menos forte, menos potente, porque há pessoas que não conseguem levar com tanta potência, têm de ir habituando o corpo pouco a pouco a interagir com as frutas. E então os cítricos também depende de que cítrico é que vamos falar, porque normalmente
diluindo ou não com fruta, se nós focarmos muito nas limas e nos limões, por mais que façamos, por exemplo, um sumo de melão ou maçã, que é rica em frutose, não é? Com muito limão, acaba por funcionar dessa forma, acaba por amonizar, acaba por abrandar um pouquinho essa potência. E ao mesmo tempo é como se fosse um neutralizador, porque quando nós entendemos como é que os ingredientes são formados, constituídos, temos os açúcar, a frutose e a glucose, não é? São açúcares simples, temos a galactose, também é um açúcar simples, que está no leite materno, temos depois os carboidratos complexos, estou a falar dos carboidratos simples, dos açúcares simples, temos os carboidratos que são os açúcares complexos, normalmente ricos em amido, e temos as proteínas, que são tudo ingredientes concentrados em gordura, ou seja, os carboidratos são ingredientes concentrados em açúcar, e quando falamos nos vegetais, não há uma concentração nítida de frutose, e às vezes nem tanto de glucose, por mais que a glucose seja o açúcar dos vegetais. Ou seja, é como se os certos vegetais, por exemplo, como o pepino e a courgette, agissem como agentes neutros para recalibrar estes excessos, estas potências de frutose ou de gordura ou de glucose. E então é nesse trabalho que nós nos focamos também quando fazemos sumos. Colocamos sempre um aipo, ou colocamos uma courgette ou um pepino para ter esse agente neutro, para que consiga neutralizar aqui um pouquinho a potência. Então acho que é um pouco isso, é entender o estado da pessoa, entender que realmente temos de focarmos um pouquinho se calhar nas cenouras, na beterraba, nos pepinos, nas courgettes, antes de entrar a fundo um pouquinho mais nas frutas. Vai depender de certa pessoa, há pessoas que lidam melhor com um certo tipo de paladar ou com um certo tipo de ingrediente, há pessoas que gostam mais do doce, há pessoas que não gostam mais do áspero, que gostam mais das maçãs assim mais ácidas, como as maçãs verdes. Vai depender de pessoa para pessoa, mas em geral é esse trabalho que tem de ser feito. Temos de começar então com um pouquinho de pepino, um pouquinho de courgette, misturando com as frutas, ou umas cenouras, uma beterraba, e também se pode diluir com um pouquinho de água, mas os cítricos também, os limões e as limas vão ser sempre importantes para fazer esse trabalho de neutralização, mesmo que se foque muito nas frutas, eles vão recalibrar a situação. Fantástico, fantástico, né? A Terezinha está perguntando aqui, se eu fizer esse curso, eu posso praticar esse jejum outro dia? Não posso fazer no dia. Terezinha, nós vamos ter uma semana inteira juntinho ali com o Júlio, para o Júlio tirar as dúvidas, né? Esse acompanhamento, né, mais personalizado que o Júlio está falando, pode ser lá no grupo, né? Essa semana que a gente vai ter junto. É onde você vai falar um pouquinho sobre você, entendeu? Para que o Júlio possa entender, ou você vai falar a sua dificuldade, ou o seu desafio, né? E você vai receber uma apostila com muita orientação, né? Muita orientação. Que mais aqui, né? A Hilda está dizendo assim, é tão falado na frutose dos sucos porque está sem a fibra. Isso procede? Sendo a fruta inteira o melhor, suco não seria ruim sem a fibra? Aí é onde entra um entendimento importante, né, Júlia? Porque nós estamos fazendo um protocolo, é um jejum, não é o seu normal, né? A gente vai propor um plano de implementação no workshop, né, Júlia? Um plano de implementação de 4 dias. Mas você vai poder fazer, você vai poder fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou os 4 dias, né? Vai depender de você, o que você quer fazer, entendeu? Como que você vai querer, né, iniciar esse processo de regeneração, né, no seu corpo através dos sucos, né? Não é isso, Júnior? E foi como eu falei na aula anterior, Fátima, nós respondemos a uma pergunta, exatamente a esta pergunta dos picos de glicose, da fruta sem fibra, eu respondi a este tema,
na aula passada e disse exatamente que nós temos de imitar a natureza, a fibra, a natureza da fibra, temos de imitar como se estivéssemos a comer a fibra, e quando eu digo isto é simplesmente abrandar com a ingestão dos sumos. Não vamos começar a beber 10 golos de sumos ricos em frutose. Não, temos de ir com calma. E eu expliquei que quando acordamos, o nosso estômago está do tamanho do nosso pulso fechado, e se nós bebemos 4, 5, 6, 7 golos à brava só porque o doce está docinho, está muito saboroso, vamos expandir o estômago de tal forma, com tanto sumo rico em frutose, que vai gerar esse pico enorme de glicose, de glicose e de frutose, neste caso. E então o corpo vai constantemente pedir essa expansão, esse pico de açúcar. E então vamos ter estas quebras, estes altos e baixos, se o fizermos. E a forma de evitar essa situação é simplesmente começar por beber 1 ou 2 golos, encher o estômago com 1, 2, 3 golos no máximo, passado uns minutos, 15 minutinhos, então começar a beber tranquilamente, sem pressa, para que não haja essa turbulência, não haja esse descontrole, haja harmonia, haja algo harmonioso. E, portanto, é uma questão de você se permitir experienciar, fazer o que eu estou a dizer, que é beber com calma os primeiros golos, depois começar a beber com mais frequência, tranquilo, e se ainda assim houver receio ou se ainda assim houver medo, então começar pelos sumos verdes, que tem dezenas, se não centenas de receitas lá que vai haver no workshop, vocês poderem escolher, se quiserem focar-se nas... E depois, assim, podem-se também focar em sumos com melancia, com esse tipo de fruta que é praticamente só água e que não é muito calórica. Quando falamos em picos de frutose, falamos em algo altamente calórico, como as uvas, a laranja, de certa forma um pouquinho as maçãs, ou seja, se nos focarmos em fruta um pouquinho menos calórica, como é o caso das limas e do limão, isso não vai acontecer. Agora, mesmo que nós nos queiramos aprofundar nas frutas e fazer algo mais potente, temos de ter isso em consciência, não vamos beber à brava sem consciência. Uma coisa importante também, né, que eu acho que a gente sempre ouve, né, falar sobre isso, a gente fica aprendendo essas coisas, né, ao longo dos nossos estudos, leitura de livro, palestra e tal, né, é a importância também de tomar tempo para salivar, né, o alimento, não só os sumos, mas no caso dos sumos é super importante, né, é como você falou, não tomar logo de golo, né, mas tomar tempo para salivar, saborear, né, porque também a gente está colocando enzimas no alimento, né? Exato, temos as enzimas na boca e temos aqui um sistema nervoso todo nos dentes, e temos aqui uma glândula também que vai logo imediatamente dar sinais químicos ao resto do organismo daquilo que aí vem, para ele se preparar antecipadamente daquilo de toda... Isto são coisas mágicas, são coisas que ultrapassam são mistérios da natureza, não é? Estas coisinhas todas. E é por isso que isto também é tão belo, porque uma vez que você experiencia, se permita experimentar, fazer este tipo de experiência dos jejum de sucos, você não vai ter medo de nada, vai ver que é exatamente aquilo que você precisa. Sim, sim. É isso mesmo, eu acho que é uma prática pouco difundida, né, de um modo geral, né? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é trazendo essa prática para dentro da sua casa, né? Porque isso existe muito nos retiros, né? Nos espaços de terapêutico, as pessoas fazem muito isso, né? O que nós estamos fazendo aqui é quebrando um pouco isso, né? Trazendo isso para você que está aí na sua casa, em qualquer parte do mundo você pode fazer, né? Aprender essa nova habilidade, né? Através desse workshop, né? A Isabel Ferreira pergunta assim: e quem tem diabetes ou é pré-diabético? E isso é uma questão que a área da saúde, né, pega muito com as pessoas, né? Sim.
Sim. E nós falámos disso também na aula passada, ou seja, estes picos da glicose estão sempre relacionados com os diabetes. Eu falei no diabetes tipo 1, falei no diabetes tipo 2, de que o diabético tipo 2 não consegue metabolizar os açúcares, seja eles simples ou complexos, e falei do diabetes tipo 1, que está sempre relacionado com neurotoxinas, com as supranagens e com o sistema endócrino, com a produção de insulina, e é algo mais peculiar, mais avançado, mas não é isso que nos traz aqui. Só queria dar aqui a entender como é que isto funciona e relembrar aquilo que disse na aula passada, que foi a fruta, a frutose, o açúcar simples, o açúcar da fruta, não precisa de insulina para entrar na célula, não precisa de intermediário, não precisa de transportador. Ele entra diretamente na célula e a célula então consegue fazer o seu trabalho e produzir energia diretamente com frutose. Ou seja, é exatamente aquilo que nos indicam e é o medo que existe da fruta e da frutose, principalmente nos diabéticos, que é exatamente o contrário. Os diabéticos deviam comer só fruta porque não há insulina na equação. E então é algo que vai contra tudo aquilo que nos foi ensinado, contra tudo aquilo que à nossa volta diz para fazer, não é? Mas é assim, nunca se esqueçam que uma pessoa que está pendente em comprimidos relativamente aos diabetes, vai haver oscilações, vai haver uma fase de que vai piorar e depois temos de ter calma e temos de ter paciência para que o corpo consiga neutralizar a situação, porque nós andarmos 5, 10, 15, 20 anos a dar ao corpo algo externo para ele deixar de trabalhar naturalmente, para ele deixar de produzir, não é? E depois começarmos a fazer o que é correto e esperarmos que de um dia para o outro a máquina comece a recalibrar-se assim magicamente. Não, temos de respeitar toda a nossa ignorância, todos os nossos hábitos destrutivos e saber que vai haver uma fase que vai ser muito má, que vai ser desconfortável. Não estou a querer pôr medo, estou aqui a ser o mais realista possível, a ter o mais carinho para com vocês, para que vocês entendam que há que passar esse limiar, não é? Sim, mas isso é importante, né? Não é uma coisa de meter medo, é uma coisa de conscientização, né? Quando nós vamos trabalhar para movimentar as toxinas no nosso corpo, a gente vai sentir reação, né? Porque quando essas toxinas entraram, talvez a gente não lembra como é que foi, mas a gente adoeceu, a gente sentiu incômodo, sentiu dor de cabeça, sentiu diarreia, entendeu? E essas toxinas entraram e elas foram se acumulando, e o corpo foi encontrando forma de gerenciar isso. Ó, vamos guardar isso ali, vamos guardar isso nos rins, vamos guardar isso ali no coração, vamos guardar isso na cabeça, sabe? As toxinas vão guardar nos tecidos. As toxinas, o organismo tem que sobreviver. O objetivo do organismo é sobreviver. Então, quando nós fazemos um processo de desintoxicação, essas toxinas elas são remobilizadas novamente. Então, é aí onde o Júlio está dizendo, temos que ter paciência, né? Por isso nós vamos estar 7 dias juntos, né? Para a gente aprender a gerenciar esse processo e começar de forma leve, né? Começar de forma simples, principalmente quem nunca fez, né? Quem já está habituado, quem já fez, já faz ou já fez jejum, vai ter uma, vamos dizer assim, uma facilidade, tá? Não significa que vai ser mais fácil ou mais difícil, não, mas já tem uma experiência, né? E vai ser, inclusive, até pode ser um apoio lá no grupo, né? Eu já passei por isso, né? E tal, né? Sim, uma comunidade também é bom testemunharmos a experiência dos outros e que realmente não estamos sozinhos nesse sentido, que há alguém a caminhar connosco, não é? E que compartilha aqui a nossa jornada, a nossa dor, ou a nossa expansão, ou a nossa regeneração, o que é que aconteça. Boa, né? A Maria do Céu diz que toma suco verde todos os dias, toma mais ou menos 700 ml. É muito para o fígado?
Com certeza que não, né, Maria do céu. Seu fígado agradece, né? A Isabel disse: está super empolgada com esse workshop. Olha, eu também amo esses protocolos, viu, gente? Devia ser amanhã, não é, Isabel? Tem um comentário da Maria do Céu que aqui no meu computador tá escondido, não dá para ver, né? Estou tentando ver ele aqui, mas simplesmente escondeu aqui, não aparece, né? Não sei se tu consegue ver aí, Julião, a pergunta da Maria do Céu. Eu quero muito aprender a praticar o jejum, pois só penso em... Não vi não dá para Deixa-me ler. ver se eu consigo aceder um segundinho. Tá, sim, apareceu aqui. Pois só penso em comida, quero quebrar esse hábito. Olha, isso. Nossa, a Maria do Céu, ela tocou num ponto muito importante, né, Júlia? Que é justamente por isso que nós estamos fazendo esse workshop, né? É para dar um descanso do sistema digestivo, né? O sistema digestivo requer muita energia, sabe? Muita energia para estar todo o tempo digerindo alimento. E essa energia no jejum, ela vai ser direcionada para a regeneração. É esse o ponto, não é, Júlia? Porque assim, se nós desde bebés comemos várias vezes ao dia alimentos muito densos, nunca paramos de comer. Todos os dias comemos de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. E como eu falei na aula passada, a carne pode demorar mais de 90 horas a ser digerida, ou seja, constantemente estamos a gastar toda a nossa energia na digestão, não é? E nunca soubemos o que é experienciar aqui o que é ser humano, o que é realmente... Desfrutar da vida, né? Com prazer, com disposição, né? É tudo muito estranho. Como é que é possível que a humanidade nunca tenha conseguido permitir-se experienciar aqui o que é de mais leve, o que é de mais claro? Porque é como... era uma das coisas também que eu queria abordar aqui hoje, mas não vou conseguir aprofundar. Isso vai ser aprofundado no workshop e vocês vão ter documentaçãozinha com tudo isso cientificamente escrito. Eu gosto um pouquinho também de falar da analogia como se fosse um copo com lama, não é? Deixamos o copo estagnar, o copo repousado, vai haver essa limpeza, vai haver a lama vem para baixo e há clareza na água, não é? Agora, se estamos constantemente a agitar, a criar fermentação e petrificação através da nossa alimentação, quando eu digo petrificação e fermentação, é fermentação no que toca aos açúcares complexos ricos em amido e petrificação no que toca às proteínas, vai haver sempre essa lama, nunca vai haver possibilidade do copo colocar a lama para baixo, os sedimentos nunca vão conseguir separar-se do que é de puro, do que é de mais alto, mais digno, mais belo, não é? Mais claro, mais puro. Ou seja, se constantemente, uma vida toda, nós andamos a fazer misturas digestivas incorretas, não soubemos combinar os alimentos, e uma das coisas que nunca se deve combinar é a carboidratos complexos ricos em amido com proteína, seja ela animal ou não, mas principalmente animal, que é o que toda a gente faz no mundo. Cria petrificação, cria fermentação, cria alimentos que nunca foram digeridos, ou seja, há constantemente, todo o santo dia, toda a hora do dia, há esta lama constante, nunca há a capacidade do corpo de tranquilizar as coisas, colocar a lama para o seu devido lugar, lá para baixo, eliminá-la, limpá-la e haver clareza, haver leveza. Isso não acontece, ou seja, é isso que o Jun Sugos também faz, para além de haver uma pausa digestiva e do corpo não estar constantemente a gastar energia na digestão, como estamos fartos de enfatizar, há a possibilidade realmente de essa fermentação, essa petrificação deixar de inflamar o corpo por um instante e deixarmos de estar inchados, ou pelo menos inchar menos, pelo menos perdemos um pouquinho de barriga, porque realmente o que é a pança, o que é a barriga? É isso, é lama constante, nunca há separação de uma coisa e da outra, não é? Isso mesmo, né?
Oi, Lenilde, que bom que você está aqui. Está em Manaus, hein? Olha só, coisa boa. Ok, ok, gente. Então, Júlia, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o workshop, né? Fazer uma revisãozinha, e depois nós vamos fazer aquela receitinha que o Julian vai ensinar, tá bom, gente? Já é um gostinho do que a gente vai aprender no workshop, tá bom? Bom, gente, então, lembrando que tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente conversou na live de quarta-feira também, né? Sobre o suco, sobre o jejum de suco, nós vamos aprofundar, né, todo esse conhecimento, essa informação, né, esse conhecimento teórico, né, para a gente ir cada vez mais entendendo como funciona, né, perdendo o medo, né, do jejum de sucos, né. Nós vamos aprofundar tudo no dia do workshop, vai ser no próximo sábado, tá? No próximo sábado, no dia 28, a partir das 14 horas no horário de Brasília e 18 horas aqui em Portugal, tá bom? Então, olha só, jejum de sucos, né? Uma prática acessível e poderosa para dar ao seu corpo o descanso e a limpeza profunda que o seu corpo precisa, né? De forma segura, de forma natural e feita em casa. Esse que é o bonito da história, gente. É a gente aprender essas habilidades para a gente fazer em casa. Isso é autonomia, né? Para a gente ter autonomia, né? Ou seja, parar de qualquer coisinha, eu vou ali na farmácia da esquina. Não, né? A gente tem ferramentas, né? É mais uma dessas ferramentas importantes para a gente ter em casa, né? E aí, gente, olha, nesse workshop nós vamos ter a oportunidade de desenvolver uma habilidade que é fundamental, né? Que é a prática de fazer jejum de sucos para dar o descanso aos processos digestivos e dar oportunidade para a regeneração celular, tá? Então, você vai aprender a fazer jejum de suco 100% natural, com receitas, com muitas receitas. O Júlia está trazendo muitas receitas que é para a gente ter opção, sabe? Que é para a gente ter opção, ter escolhas, né? Então, com práticas de apoio e acompanhamento, tá bom? Então, você vai descobrir como funciona o jejum de sucos na prática, os melhores sucos para cada momento do processo, como preparar o corpo antes e como fazer a quebra do jejum, técnicas complementares que potencializam o processo, né? Técnicas terapêuticas naturais, né? Complementares, que o Júnior vai passar para a gente, né? E os efeitos físicos, emocionais e espirituais que o jejum pode trazer. Olha só, o jejum, gente, tem o potencial para trazer clareza mental, né? Limpar o nosso campo energético. Olha que coisa bacana, né, Júlia? É fascinante. Não há possibilidade de aprofundar tudo, não é? Mas é uma paixão enorme que eu tenho de trazer toda esta informação e educação, porque realmente eu sei o quão poderoso é esta experiência de transformar uma vida. E se as pessoas estão a sofrer ou estão em baixo, é algo que vai transformar a vida delas. E essa é a minha garantia máxima. Sem dúvida que vai acontecer. E é um detalhe também, gente, que eu sempre gosto de mencionar, né? Porque a gente vive numa sociedade onde se vive de comprimidos, né? Só que a gente sabe que os comprimidos trazem um efeito colateral que depois a gente vai ter que lidar com eles, né? Quando nós fazemos um processo desse, um processo natural desse, né, com sucos, né, consumos, né, de vegetais, nós estamos fazendo justamente o contrário para o nosso organismo. Nós estamos dando oportunidade para ele se manter com vitalidade, se manter desintoxicado, se manter limpo, né? E trazendo uma saúde, aquela saúde que a gente quer e que a gente merece, né? Nós merecemos saúde plena, gente, né? Bom, como é que pode participar? Como é que você pode participar do workshop de jejum de sucos com o Julian? Se você já é aluno da Academia da Vitalidade, então esse workshop já é seu, né? E o link para o grupo de acompanhamento, né? No WhatsApp já está disponível lá na plataforma, tá? Então é só você
Depois daqui você vai lá e você já acessa esse link e já entra no grupo, tá? Se você ainda não faz parte da Academia da Vitalidade, então essa é a hora perfeita, gente, para você se juntar a nós, né? Ou seja, todos os meses nós estamos fazendo, né, uma prática, né, uma nova habilidade dentro da academia, né, que é um momento perfeito, né, para você se juntar a nós, tá? Então, aproveita essa oportunidade agora, tá? Bom, o investimento é de R$ 697, né, por ano, ou então em até 12 de R$ 72,09 centavos por mês, tá bom? Você garante esse workshop, se você garante esse workshop, você entra para o ciclo da vitalidade. O que é isso, né? Todo mês a gente entra num novo processo, né, de aprendizado, de prática, tá bom? Com um novo professor, tá? E aí você recebe acesso imediato a todos os workshops anteriores também, beleza? Bom, o link de inscrição com todos os detalhes está no chat, tá? Já foi colocado aqui no chat, vai ser colocado agora de novo, tá? Também está na descrição do vídeo, tá bom? Então, clica no link, faça a sua inscrição e, olha, a gente te espera aqui no workshop, tá bom? A gente quer te ver aqui no sábado, né? Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma perguntinha para a gente ir para nossa receitinha. Lenilde, bem-vinda! Quer fazer o jejum de sucos, muito bom. Eu vou preparando aqui o ângulo da minha câmera e Tá ajustando. bom, beleza, né? Maria da Paz, seja bem-vinda, Maria da Paz, para este workshop maravilhoso. O que mais que tem aqui, né? Alguma dúvida? Deixa aqui, gente, enquanto o Julian está preparando aí o ângulo da câmera para fazer a receitinha de hoje, tá bom? Já pegou papel e caneta? Prepara aí, tá bom? Não sei se o Júnior desligou a câmera sem querer. Já vai estar de volta. Pois eu acho que ele... Estou de volta. Ok. Sim, consegue-me ouvir, Fátima? Estou te ouvindo, sim. Só que eu estou ouvindo minha voz, meu retorno. Já, pessoal. Está tudo bem agora? Pronto. Pô, ainda estou me ouvindo. Tem um retorno ainda. E o Júnior também está com a câmera fechada? Testando o áudio. Ao mover o computador, sem querer, desliguei a conexão. Sim. Mas daqui está tudo bem. Alguma coisa? Estamos te vendo. Só que eu continuo com o retorno. Pois, Fátima, eu não sei o que mudar. Ligaste o celular? Telemóvel? Não. Está tudo como eu tinha antes. Olha que curioso. Bom, vou ficar quietinha aqui, sem falar, aí pode fazer a receitinha.
Ok. Vou só anotar aqui as graminhas, caso depois queiram aplicar a receita. Qual a receita nós vamos fazer, Júlio? Então, eu fiquei inspirado no outro dia, no solstício, no dia 21, uma limonada de melão que eu fiz. Primeiramente, a minha ideia era fazer uma receita focada nos cítricos com a maçã. Depois, então, senti fazer uma limonada de melão e agora vou aprofundar um pouquinho algo diferente. Um contraste entre os dois. Vou colocar um pouquinho de uva, um pouquinho de abacaxi, muitas limas, limão, laranja e basicamente é isso. Vamos nessa aí, gengibre, muito gengibre. Confirme se está tudo bem aqui, Fátima, se está tudo bem aqui em relação ao ângulo da câmera, se é preciso ajustar alguma coisa. Sim, está vendo perfeito. Tá? Ok. Então, neste momento estou aqui a descascar um gengibre, eu tenho aqui a liquidificadora, é como eu faço os meus sucos, os meus sumos, é numa liquidificadora a vácuo. O facto de ser a vácuo retira qualquer oxidação que possa haver, porque uma liquidificadora convencional normal há sempre certa oxidação, não é? E caso ela esteja a processar durante muito tempo, a temperatura começa a aumentar e há certa perda de um pouquinho de nutrição, certos compostos. Neste caso é tudo conservado ao máximo, mas qualquer máquina dá. Uhum. É só... É importante, porque eu não tenho essa liquidificadora a vácuo. Então pode fazer em qualquer aparelho que você tiver, tá, pessoal? Não estou te ouvindo, Davi. Estou ouvindo aqui, por fora. Me ouve agora? Agora sim. Julian. Oi. Bem, primeiro vamos fazer um teste aqui. Vou fechar o seu áudio para a Fátima falar. Fala aí, Fátima. Testando o áudio. Agora tá certo. Então quer dizer que é uma questão no computador do Julian. Julian, vamos... verifica se, talvez quando você saiu, você continua com uma outra aba aberta do StreamYard. Consegue verificar aí? Não, é assim, eu posso reiniciar, posso fazer refresh, sair e voltar a entrar. Não, já sei o que é, Julian. É o YouTube que está aberto. Na hora que você estava vendo o chat. Não, eu já fechei o YouTube. Fechou? Mas é isso, eu vou entrar e sair outra vez. Tá bem, vamos fazer esse teste. Aguardando um pouquinho, né, gente? Os desafios de se trabalhar com a internet, né? Melhor agora? Está ok, Fátima, neste momento? Testando o áudio. Melhorou. Está tudo bem agora? Melhorou. Ótimo. Sim. Então, peço perdão, não sei se vocês conseguem ouvir, alguém me está a tocar a campainha, neste momento não posso abrir. Tenho um limãozinho grande,
A Fátima que me corrija, porque no Brasil isto tem um nome específico, é diferente. É limão siciliano esse daí. E estas são limas aqui em Portugal, que no Brasil são as... É limão galego. Exato. E, portanto, como hoje a receita é focada nos cítricos, 4 limões sicilianos, estou correto? 4 limas, um limãozinho bom, 2 laranjas, e depois vamos afundar com um pouquinho de uva e de melão para neutralizar, e um pouquinho de abacaxi, gengibre e uva para adocicar um pouquinho. Boa. Este cheirinho é mágico dos cítricos, eu adoro. Dos cítricos, né? E era outra coisa que eu também queria aprofundar, mais uma vez, uma daquelas coisas que apenas vou poder aprofundar no workshop ou dar-vos a documentação de tudo. A casca dos cítricos sempre foi usada como repelente, como protetora da atmosfera, do ambiente, e sempre foi usada para limpar a casa, desintoxicar a casa, não é? O mesmo acontece cá dentro. Sim, sim. É verdade, né? Mas é tão incrível, né? Como as pessoas ganharam um medo, né? Dos cítricos, né? Das frutas, de um modo geral, dos cítricos, né? Isso é incrível, né? Mas eu acho que agora as pessoas que estão aqui a ver-nos já conseguem ter um pouquinho mais de compreensão relativamente aqui aos ácidos, acidez, que realmente o quão importante é a fruta e os cítricos, mesmo que eles sejam ácidos, porque praticamente qualquer fruta é ácida, mas vai ser transformada em algo alcalino, que vai nutrir, purificar, limpar o sangue, não é? Trazer estes minerais que são essenciais para amortizar, neutralizar toda a acidez das proteínas e disso tudo. E o problema não é as proteínas, porque elas servem, têm um propósito, há inteligência nas proteínas e há algo essencial nas proteínas, na gordura, mas é em excesso, não é? O problema nunca é... o problema é sempre a dose do excesso dos ácidos, de grande quantidade de ácidos. Sim. Portanto, qualquer dúvida que haja aí no chat, enquanto eu me vou focando aqui em cortar beleza, as pontinhas, beleza. Então eu vou falar para ti. A Beatriz está perguntando assim: gostaria de saber se o maracujá é bom para fazer sucos ou não. É muito bom, é das coisas mais adstringentes que há, o maracujá. E eu não cheguei a aprofundar o que é a adstringência, o porquê dos cítricos serem dos alimentos mais adstringentes que existem no planeta. E o maracujá é muito bom, eu adoro fazer sumas de maracujá. Nas receitinhas que vocês vão ter do workshop, vão ter muitas com maracujá também, porque são coisas que eu aprofundo. Ótimo, né? A Lúcia está fazendo uma pergunta que o Júlia respondeu na quarta-feira passada, mas vou pedir para o Júlia repetir um pouquinho, sabe, Lúcia? Essa tua pergunta, né? Os sucos de jejum devem ser orgânicos? De preferência, né? E se a gente não tem ou não acha, pode ser outros sem ser orgânicos? Ela está perguntando. Mais 2 laranjinhas, mais cítricos. É assim, temos de nos focar naquilo que está ao nosso controle. Se tivermos possibilidade financeira de nos focarmos naquilo que é orgânico, então ok. Se não houver essa possibilidade financeira, então não nos vamos martirizar por não conseguir o orgânico, até porque o orgânico também é um pouquinho controverso, não é? Porque realmente até que ponto é que é orgânico? Porque existe a possibilidade do agricultor de manusear a situação, de certa forma, de distorcer a certificação, e também temos de ter em conta que a água que ele colocou
o quão poluída está ela, a atmosfera, o quão poluída está ela, a terra, o quão poluída está a terra, ou seja, se entrarmos por aí, é um mundo sem fim. O que é puro, o que é que realmente é orgânico, não é? Ou seja, existem ferramentas para nós eliminarmos os agrotóxicos, como eu falei na aula passada, temos o ozono e temos algo menos difícil de obter, como uma ferramenta como o bicarbonato de sódio que eu tenho aqui, o vinagre. Eu segui, vou lavar as uvas aqui à vossa frente, porque as uvas têm muita toxicidade ambiental, e vocês vão ver que é assim que eu limpo e que trabalho os agrotóxicos e aquilo que não é orgânico. E vocês podem eliminar a casca de certas coisas, como as maçãs e tudo isso, se quiserem ir até aí. Portanto, foque-se naquilo que está a seu controle. Se você se focar naquilo que está a seu controle, se você proteger a natureza e fazer o seu trabalho, não há como você se sentir mal nesse aspecto. Você já faz o que pode para contribuir para a proteção e para o amor e para aquilo que é de puro e natural. Boa. Eu também sempre falo nisso, né? Sem estresse, né? Porque se a gente... qual é a outra opção que a gente tem? Eu não vou comer os vegetais porque tem agrotóxico. Qual é a outra opção que você tem? Né? Você vai comer o quê? Você vai comer os industrializados, viver de industrializados? Quem é que diz que eles não têm agrotóxicos também, né? Então, é realmente um meio termo que a gente tem que ter em tudo, né? Tem que estar ponderando, né, as coisas, né? Bem, esta laranja está um pouquinho feia, vou pô-la fora. Vou colocar só uma laranja. Tenho aí mais laranjas. O importante é focar aquilo que... Quando nós fazemos aquilo que devemos fazer, há paz. E então não há esse receio, esse medo, essa separação com a natureza, não é? Aquilo que podemos fazer e que sabemos que está ao nosso controle e que devemos fazer, se o fizermos, está tudo bem. Porque assim, vamos colocar morte, vamos ingerir morte, vamos nos focar na morte. Ok, as coisas não estão perfeitas neste momento na humanidade, no planeta, mas é assim, aquilo que podemos fazer, fazemos, não é? Fazemos o melhor que podemos, né? Claro. É sim. Uma pergunta interessante aqui da Lúcia também, o dia que fizer o jejum de sucos, é só os sucos o dia todo? Exato. É assim, fazemos o banho interno, vocês vão aprender vários banhos internos. Do banho interno que aprendemos foi na aula passada, foi a água com quiabos. Existem outros banhos internos que vocês vão aprender no workshop. Começa-se o dia com o banho interno e depois, sim, só sucos, só sumos. Assim, vocês podem fazer uns chás, umas infusões, está tudo bem. Até para quem esteja no inverno, em ambientes assim um pouquinho mais frios e queira aquecer um pouquinho o corpo, pode e deve colocar um chazinho, uma infusão quente. Também existem certos alimentos que trazem esse fogo, como as pimentas, os habaneros, a caiane, as malaguetas, temos o gengibre, temos certos alimentos que trazem o fogo e que também nos aquecem. E há certas coisas, certos protocolos que eu ensino também para aquecer o corpo e manter o corpo quente, fora dos alimentos. Mas podem beber também um pouquinho de leite vegetal, mas o foco não é focar-nos no leite vegetal e na gordura. O foco é estarmos na limpeza máxima e retirarmos a gordura. Se quisermos fazer um jejum prolongado a longo termo, aí podemos colocar 10 gramas de gordura diária, uma colherzinha de sopa de azeite, de óleo de cânhamo, de óleo de sementes de cânhamo, óleo de sementes de sésamo, para dar aquelas 10 gramas de gordura que a vesícula biliar precisa diariamente para trabalhar eficientemente. Ok, a longo termo, ok, há a possibilidade de abordar um pouquinho essa questão da gordura mínima, mas uma infusãozinha está tudo bem. O foco é sumos, não é mais nada. Gente, o foco é dar um descanso para o sistema digestivo. Esse que é o foco, né?
Então, os sumos, eles vêm para isso, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós temos um plano de implementação no workshop de 4 dias, tá? Meio abacaxi. O abacaxi tem bromelina. E outra questão fascinante são as enzimas das frutas. Temos enzimas específicas no abacaxi. Dos maiores estudos científicos que existem no poder da fruta vem do abacaxi e da bromelina. E pós-cirurgia, a transfusão de bromelina, ela é do melhor que há também, é das coisas mais... o abacaxi também é muito astringente, eu gosto sempre de colocar abacaxi nos cítricos para intensificar ainda a limpeza e focarmos na astringência máxima, mas é isso, é fascinante o mundo das enzimas, as enzimas da fruta que digerem todos estes alimentos que nunca foram digeridos, não é? E então é para vocês entenderem mais um nível ainda mais profundo do porquê de entrarmos a fundo nas frutas, porque elas é que têm realmente a grande quantidade enzimática para digerir aquilo tudo. E quando focamos nos sumos, não vamos estar aqui a colocar enzimas externas, nem focarmos nas enzimas digestivas da fruta para digerir a fruta, não. As células absorvem diretamente o poder dos sumos. O que vamos fazer é digerir aquilo que nunca foi digerido, tudo aquilo que está aqui estagnado durante 10, 15, 20, 30 anos, que nunca conseguiu ser eliminado. Isso mesmo, essa é a razão de um processo de jejum de sucos, tá, gente? Maria do Céu está perguntando que máquina é essa? Ela diz que realmente o liquidificador de vez em quando esquenta, né? Essa máquina do Júlio é uma máquina especial, é um liquidificador... Como é o nome dele? É uma liquidificadora a vácuo, ou seja, tem uma bomba que remove o vácuo e vai remover todo o vácuo que esteja dentro do jarro, do copo, da liquidificadora, e basicamente é isso, é uma liquidificadora muito potente, de alta potência, mas com o vácuo. Ou seja, isto vai imitar uma slow juicer, vai imitar algo que não há oxidação, que não há perda de nutrição, não há nada, está tudo conservado ao máximo. Eu também tenho uma garrafa de vácuo em que há aqui uma bombinha extra, que eu vou bebendo os sumos, retiro o vácuo todo outra vez, bebo o sumo, retiro o vácuo todo outra vez, e está conservado sempre ao máximo, não há perda de nada. Mas vocês não precisam de ir tão a fundo, não se precisam de se preocupar com coisas tão avançadas. Não há que haver receio em nada. Vocês vão ser orientados e eu vou-vos dar ferramentas para tudo. Coisas mais avançadas, menos avançadas, simples. Aquilo que vocês puderem, vão arranjar forma de fazer as coisas simples. Exatamente. A ideia é você fazer do jeito que você tem aí, né? Não precisa, a não ser que você queira, não precisa ficar fazendo investimento de equipamento, né? Claro, assim, eu já levo mais de uma década a fazer sumos todos os dias. Eu decidi investir ao máximo porque eu, para o resto da minha vida, todos os dias eu faço sumos e vou fazer, e já faço há 15 anos praticamente sumos, todos os dias. Outra coisa interessante é o centro do abacaxi deve ser sempre aproveitado porque é onde se encontra a maior parte da enzima bromelina, ok? Nunca deitem fora. O mesmo com as cascas brancas dos cítricos, das laranjas, dos limões. Se for para comer, ok, não é prazeroso, mas se fizerem sumo, coloquem essa parte branca dos cítricos, que também têm óleos essenciais, têm compostos muito benéficos, flavonoides, etc. Isso. Portanto, só precisam de um saco de coar. Tenho aqui um saquinho, como vocês podem ver, está todo laranja, porque este é o saco que eu uso quando faço curcuma. Então, até recomendo que vocês tenham um saco para os sumos e outro saco para quando vocês usam a cúrcuma, porque vai tingir, vai manchar tudo. Maria de Jesus está falando uma coisa interessante, que é um ingrediente, Maria de Jesus, que vai estar na listinha do que o Júlio vai passar para vocês no
no workshop, né? A Maria de Jesus pergunta assim, a água de coco é bem hidratante, podemos misturá-las às frutas ou tomá-lo puro intercalando com os sucos? Sim, muito boa pergunta, muito boa pergunta. É a única água que facilita os movimentos dos intestinos, os movimentos peristálticos, não é? E é uma água que estimula a eliminação, que estimula através dos movimentos peristálticos, não é? É a única água que faz isso e é a água com maior conteúdo de eletrólito do mundo. É uma harmonia linda da natureza, refletirmos e contemplarmos o que é o coco, o coqueiro, não é? Este fálico masculino, esta potência máxima masculina, erecta, que depois tem os seios para amamentar o planeta, não é? E é fascinante o coco, é força. Sim. Daquilo que vocês vão aprender, de um dos banhos internos, é água de coco com limão. E vocês podem diluir a água de coco com o sumo, podem beber água de coco sozinha com o sumo, está tudo bem, devem fazê-lo. E no Brasil, a abundância de coco, então, né? Diferente da gente aqui em Portugal. A gente encontra alguma coisa, mas não como no Brasil, né? Vocês são privilegiados que estão aí nesse Brasilzão lindo. Então, vamos colocar um pouquinho de uvas para adoçar aqui um pouquinho o sumo e para intensificar o poder. As uvas é o mais poderoso para mover a linfa. Temos de entender que é através dos sumos que nós vamos mover a linfa, porque não é como o sangue que tem capacidade de fluir por ele próprio. A linfa precisa de estímulo, precisa de algo para movê-la, exercício, a mexer, os sucos, tudo isto vai ajudar a linfa. E vocês já começaram a aprender, para aqueles que não sabem, obviamente que há muitas pessoas que aqui estão que poderão e que deverão saber, que o mais importante é trabalhar o sistema linfático, porque é o sistema linfático que elimina todas as toxinas do corpo, que é onde todas as toxinas estão. E falámos também na relação do sistema linfático com os intestinos na aula passada. Sim. Portanto, estou aqui a colocar um pouquinho de água, neste caso, eu tinha aqui água purificada, não a usei, acabei por usar espontaneamente a água da torneira, depois lavo com água purificada, está tudo bem. Mesmo que vocês não tenham água purificada, não é o fim do mundo. Coloco então um pouquinho de bicarbonato de sódio. Uhum. Coloco o vinagre, não é? Conseguem ver o sabão que cria? Perfeito, é. Uhum. Então eu deixo aqui um pouquinho agir, tranquilo, enquanto vou preparando o resto dos ingredientes. Portanto, é isso. Agora, como base, isto é só água, o melão, e é das coisas melhores que há para eliminar o muco do corpo. Nesta altura já começa a haver melões aqui em Portugal. Eu senti usar o melão, mas podemos usar aqui, vamos usar o agente neutro, rico em água. Podíamos usar pepino, podíamos usar courgette, podíamos usar aipo. Vocês é que escolhem, vão haver centenas de receitas para vocês, só para vos dar a entender o porquê de eu estar agora neste momento a usar o melão. E se vocês quiserem usar as sementes do melão, está tudo bem. Se quiserem tirar, não há problema. Eu costumo colocar sempre com sementes. Uhum, sim. As sementes do melão são ótimas. Portanto, como podem ver aqui, a corzinha do nosso sumo, eu não sei, a minha luz não deve estar a melhor, não é? Mas lima, laranja, limão, abacaxi, agora um pouquinho de uva, melão e o gengibre. E é isso, vai ser o nosso suco. Claro, em cítricos. Então, 1 quilozinho de melão. Se alguém que queira já esta receitazinha depois, no final, partilho, não há problema nenhum. Isto vai ser tudo, esta receita foi algo espontâneo que eu decidi fazer, intuitivo.
recriar espontaneamente, porque vocês vão ter centenas de receitas no workshop. Esta é simplesmente algo diferente de tudo aquilo que lá está. E então, por isso que eu decidi fazer as coisas desta forma também. E é lindo, né? Porque essa é a proposta também, né? A gente não viver só de receitinhas, né? Mas a gente também desenvolver a nossa criatividade, né? E criando nossas receitas, nossas alternativas, né? Até porque pode ser que alguém tenha um ingrediente, alguém pode não ter um ingrediente, né? E vai fazendo aí essa mágica, né? Sim, vocês vão entendendo, por exemplo, como eu vos falei, esta é a base, não é? Rica em água, podem usar o pepino, a courgette, o melão, a melancia, algo um pouquinho calórico, doce, como a laranja, como a uva, neste caso usei um pouquinho dos dois, os limões, muito limão, muita lima, um pouquinho de abacaxi, que é o mais potente que há, e então vocês entendendo certos fundamentos, certos princípios, certas bases, podem criar receitas infinitas. Olha só, a Maria do Céu falou assim, Júlia, isso vai dar muito suco para quem mora sozinho, né? Então, mas esse é o propósito, né? Vocês vão ver, né, que no nosso plano de implementação do workshop, você vai precisar de uma quantidade de suco por dia. Por quê? Para que você não sinta fome, não é isso, Júlia? Opa. O objetivo é nutrição e não passar fome, tá, gente? Esse jejum não é sinônimo de fome, tá? É sinônimo de nutrição. Nutrição sem pesar no sistema digestivo, entendeu? Esse que é o bacana, né? Exato, ou seja, há que haver um mínimo de calorias por dia e se você gasta muita energia mental, muita energia física, muita energia emocional, vai precisar de beber um pouquinho a mais do sumo, mas há uma norma, há uma média de quantidade de sumo que deve beber, isso vai ser tudo abordado. Isso. Quem não tem um liquidificador potente pode fazer de 2 vezes, de 3 vezes, né, Júlia? Sim, claro. É assim, uma ferramenta de alta qualidade vai facilitar todo o processo, isso é óbvio, é mesmo com um carro super potente, vamos andar mais rápido, mas está tudo bem, cada um com a sua ferramenta, o que interessa é fazer, seja 15 minutos a mais ou a menos, não é isso que nos vai impedir, não é? Isso. Não é por perdermos 10, 15%, 5% de nutrição ou o nosso saco, ou a nossa ferramenta nos dar um pouquinho de 10% a menos de sumo, que isso nos vai impedir, não é? Perdemos 5% de sumo, perdemos 5, 10% de nutrição. Isso, Ainda tem muita vantagem, muito benefício, gente. É uma questão de nós, como humanidade, começarmos a focar no belo e nem diria no positivo, mas naquilo que é de belo, naquilo que é de benéfico, não é? Deixarmos um pouquinho aquilo que é de mau e de menos bom de lado, porque há tanta coisa boa para nos focarmos neste processo, não é isto que nos vamos focar. A nossa atenção, a nossa moeda espiritual não deve ir para esse tipo de coisas, não é? Portanto, está o sumo feito. Agora vou colocar um pouquinho de água, como podem ver aqui, cores lindas. Limão, lima, laranja, gengibre, melão, uva. Agora vou colocar aqui um pouquinho de água. Outra coisa que eu costumo fazer que não fiz é, em vez do vinagre, ou mesmo com o vinagre, para limpar os vegetais, colocar limão. Ou seja, espremo limão com bicarbonato de sódio em vez do vinagre. Top! Boa. Portanto, tenho aqui um medidorzinho de água, que eu costumo normalmente 100, 200, às vezes 300 mililitros. Depende da receita. Vocês também podem diluir os vossos sumos com um pouquinho de água. Imaginem, fazem a receita de sumo,
dolem um quinto, um terço, um quarto com água. Uhum. Está tudo bem, tem mais quantidade. Assim também poupa um pouquinho de tempo e não é por aí. É. Então, neste caso, senti colocar 200 ml de água, só para já também a liquidificadora, porque neste caso, como fazem o sumo na liquidificadora, tentem colocar as coisas mais aguadas por baixo. Se colocássemos cenouras e beterrabas, coisas mais densas, mais crocantes, mais fibrosas, seria mais trabalhoso para a máquina. Então, colocaríamos isso por cima e não por baixo, não é? Daí eu também colocar um pouquinho de água. Mas não é preciso, vocês podem colocar água de coco, podem não colocar água. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de água para ajudar a máquina e para render um pouquinho mais. É só por isso. Pronto, portanto a máquina está ligada, eu coloco aqui a bombinha de vácuo, vai retirar todo o vácuo. Vou começar a processar. Ok. A gente vai ter um barulhinhozinho aí. Mas... Tenho aqui a minha taça, o meu saquinho de coar, coloco para aqui o sumo, está o sumo feito. Legal, né, gente? Ah, eu sou apaixonada por esses processos, pessoal. Quantos litros de suco tem aí, Júlia? Eu a seguir vou medir. Eu tinha cerca de 2,2 litros com a polpa. Depois, sem a polpa, vamos ver quanto é que rende. Vai ser à volta 1,8 litros, se calhar até 2 litros, vamos ver. Assim já tenho sumo para amanhã de manhã. Esse é um comentário importante, pessoal, tá? O Júlio já está fazendo o suco. Aqui, olha, aqui já são 9h30 da noite, né? Então, esse suco que o Júlio está fazendo já é para amanhã, né? A dica que o Júlio vai aprofundar isso lá no workshop, tá, pessoal? E depois também podem trabalhar com a coloterapia, a terapia das cores. Podem colocar um rosa, podem colocar um verde, podem colocar um castanho, podem colocar um verde escuro, um verde claro, um encarnado, um branco, um amarelo, um laranja, e tudo isso depois também há alguma jornada intuitiva, uma jornada de beleza, e para as crianças também acaba por ser motivante, não é? E vocês podem usar certos pós, certas frutas em pó, certas algas em pó, para colocar o sumo de certa cor ou colocar umas coisinhas extras se vocês quiserem ir mais à frente, não é? Sim. Júlia, tem um comentário aqui muito legal das meninas, né? A Sheila e a Cristina. Deixa a Júlia voltar. Então, eu fui lavar o saco para retirar toda a polpa do saco, para ser mais fácil e poupar tempo. Agora, porque se eu voltasse a pôr para aqui para dentro, com toda a polpa que tinha, iria ser mais difícil. Eu prefiro fazer as coisas assim. Mas também não esqueçam que eu estou a preparar 2 litros de uma vez. Eu só teria de fazer isto 2 vezes e tinha sumos para o dia inteiro. Ou seja, eu estou a levar as coisas com calma, estou a responder às questões, estou sem pressa. Mas se fosse para fazer as coisas o mais rápido e mais eficiente possível, as coisas demorariam menos tempo daquilo que estão a ver, não é?
Isso, né? Então, a Sheila e a Cristina estão perguntando sobre pode tomar sem coar? A Cristina pergunta assim, tomar sem coar não terá mais saciedade? Mas o que nós estamos trabalhando no jejum de suco, gente, nós estamos dando um descanso para a digestão. Não é isso, Júlia? Exato. Se você colocasse a fibra, seria um smoothie. No Brasil diz smoothie, não é? Também. Diz uma vitamina, vamos dizer assim, né? Mas é um smoothie, sim. Ou seja, isso há digestão, há fibra. Isso não é jejum de sucos. Isso é comer igual, só que já estamos a facilitar um pouquinho a digestão porque já está tudo quebrado. O corpo vai gastar um pouquinho menos de energia, porque já não tem de quebrar tudo como a máquina quebrou. Mas não é isso que estamos a fazer. Tem de coar obrigatoriamente. Isso. E assim, há sumos que são rápidos de coar. Se eu fizer sumo de melancia com gengibre, sumo de melancia com hortelã, eu num minuto tenho sumo. Eu nem preciso de coar, é só e ele sai todo. Quando estamos a fazer sumo de cítricos, é os sumos que mais tempo demora a coar por causa da polpa, da branca, da laranja, do limão. Certas fibras também, se eu colocasse cenoura, seria um pouquinho mais trabalhoso de coar. É para vocês entendam que se quiserem fazer um sumo rápido, o mais rápido possível, o mais conveniente e o mais fácil, sumo de melancia está feito. Agora, sumo de melancia é menos calórica, não é? Vocês têm de fazer mais quantidade de sumo de melancia porque é simplesmente menos calórica. Teriam de beber mais quantidade se quisessem beber o dia todo só sumo de melancia. Isso. Mas tem o sumo de melão, podem fazer, por exemplo, dos melhores sumos que eu desenvolvi recentemente foi um terço melão, um terço melancia, um terço uva, que é esse contraste, tem a água toda, tem o poder linfático de mover a linfa, de mexer com o muco e a nutrição, né? Sim, e é muito bom para o rins, a melancia, é o melhor que há também. E saboroso, uma cor, um rosa, um roxo. Sim. As cores são maravilhosas. Então, são mais 3 minutinhos, né? Eu acabo de coar tudo isto e já sabemos quantos litros é que esta receita vai dar. E depois está ok. É só qualquer coisinha que vocês queiram aprofundar, queiram perguntar enquanto eu termino o processo. Força. A Maida está perguntando qual a marca do teu liquidificador. Então, esta é uma Green Star, é uma marca que já está conceituada no mercado já há mais de uma década. É das melhores marcas que há neste mundo de alimentação viva. Tem produtos muito bons de alta qualidade. Chama-se DynaPro. D-Y-N-A, DynaPro, de profissional. Ou seja, é Green Star DynaPro, liquidificadora a vácuo. Mas isso vai ser tudo. Vocês no workshop vão ter esses detalhes todos. Eu vou-vos dar todos os links, aquilo que você precisar para coisas simples, baratas, coisas mais de maior qualidade. Pois é, os cheiros, as fragrâncias, os aromas. Eu estou aqui já apaixonado. Eu sou apaixonado por sumos. Esta fragrância, este cheiro. Eu estou no céu neste momento. Legal. Maria do céu, aí não tem limão siciliano. Olha que curioso. Usa o limão que você encontrar, né? Também existe um limão que dá muito suco, que eu sei que existe no Brasil, obviamente que não deve ser em todas as partes, o limão Maier. Nossa, eu não conheço, nem eu que sou brasileira conheço esse limão.
Antônia Calenga, né? Usa a fibra para algo ou vai para lixo? Olha, depende do seu estilo. Né? Qual é o seu estilo de vida? Você faz compostagem? Se você fizer compostagem, vai para compostagem, né? É assim, se você quiser fazer receitas de crackers, de tostas, de bolinhos, de bolachas com esta polpa, ou fazer comida para os animais, pode fazer. Agora, quando coloca limão e lima, eu não recomendo. Normalmente os sumos levam todos polpa. Há receitas que, se você quiser, não leva limão. Eu, como coloco sempre limão em tudo, acabo por nunca fazer receitas com a polpa. Mas vai para compostável, vai para as galinhas, vai para qualquer animal que você tiver. Sim. E que coma, patos. Está feito. Então é só passar por água aqui para retirar a polpa, coloco o líquido todo aqui para saber a quantidade do sumo e está feito. Então, como podem ver, como eu vos disse, o sumo dá 2 litros, não é? Temos aqui 1,8 litro e depois logo acima os 2 litros, ou seja, temos 2 litros de sumo, isto dá para mais de metade do dia. Vocês com 3 litros está o sumo feito. Eu fiz o sumo com calma, não é? Sem pressa, mas em 15 minutinhos vocês fazem os sumos todos para o dia. Depois mais 10 minutinhos para lavar as coisas e preparar as coisas também ao seu tempo. Mas é assim, o que é meia hora ou o que são 20 minutos para vocês fazerem os sumos praticamente para o dia. Vocês não têm de ir a nenhum lado, não têm de comprar nada, não têm de ir a um restaurante, não têm de estar à espera de nada, não têm de esperar pela comida, não. Está tudo e vocês tocam nos ingredientes. É uma experiência a todos os níveis, que vocês estimulam todos os 5 sentidos. E é uma Sim. conexão com a natureza muito íntima, muito profunda na vossa cozinha, na vossa casa, não é? Há todos estes aspectos que são importantes e que fazem parte da jornada, não é? Porque não é só a questão de beber os sumos, é a conexão com a natureza através dos alimentos, de preparo, de limpeza, de carinho, de presença, de cheiro, de visual, de tudo isto é uma terapia, não é? E também, né, Júlia, trazer uma rotina de limpeza do corpo, olha a satisfação que dá para a gente, sabe? É uma satisfação enorme, você sair da rotina, né? Da rotina de preparar comida, da rotina de comer toda hora, né? Da rotina de não saber o que comer, também tem isso, né? E trazer uma rotina de limpeza do organismo, sabe? É fantástico, fantástico, né? É isso. Gostaram da receita? Deixa eu ver aqui. Bom, muito bom. Eu imagino. Está o abacaxi acentuado, está o limão acentuado. Se vocês quiserem ainda um pouquinho mais doce, colocam mais 100 graminhas de uva. Para mim está perfeito assim. Eu pessoalmente gosto muito dele assim. Ainda lhe colocava um pouquinho mais de gengibre, porque eu ainda gosto mais do fogo do gengibre. Para pessoas que não estão habituadas, isto chega e sobra. E é isso, estou a ser o mais transparente e honesto convosco, não é? A Antônia trouxe uma questão, eu não sei se a Antônia teve na nossa live de quarta-feira, não sei se ela chegou aqui no começo, ela está fazendo uma pergunta que já teve resposta, né? Mas eu acho importante estar repetindo esse assunto, porque, infelizmente, esse tema é um tema muito recorrente, as pessoas têm muito medo, né, dos sucos, né? Principalmente das frutas, né? Existe um conceito, né? Nos meios da medicina, né? Nos meios informativos, né? Que deixa esse medo nas pessoas, né? A Antônia está perguntando assim, ó, durante o jejum só toma o sumo o dia todo? E os picos de insulina podem gerar resistência à insulina? Não?
É assim, essa resposta respondemos há pouco, já respondemos também na primeira aula, de que temos de ter intenção como bebemos os frutos. Este sumo tem muita fruta, é quase só fruta praticamente, não é? Ou seja, neste caso temos de começar a beber com calma, não podemos habituar o corpo com 10, 12 golos de uma vez, 2, 3 golinhos, para que não haja essa exorbitância de frutose, de açúcar logo no sistema. Então está tudo bem, bebemos com calma, usufruímos com calma, até porque o consumo mais calórico sustém durante mais tempo, portanto não precisamos de beber à fartazana para estar com energia, para estar nutridos. Vocês vão se surpreender o quão maravilhoso é estar com tanta energia com os sumos. E deixa de haver medo, deixa de haver receio, vocês experienciam em primeira mão de que, uau, quebram muitas barreiras mentais através deste processo, desta experiência. É por isso que aqui estamos a criar isto, para que vocês tenham a possibilidade de viver e viver por vocês próprios, experimentarem as coisas com acompanhamento, com segurança. Não há medo quando há guiança, quando há conhecimento, quando há entendimento. Não há como haver medo. É importante, né? Nós vamos estar juntos, né, durante uma semana com o Julian, justamente para que esse processo seja tranquilo para cada um de nós, né? A Eliane, aproveitando a pergunta, quem tem diabetes pode fazer o jejum de sucos? E a outra pergunta, né, que já respondemos várias vezes, tá bom? Na quarta-feira, a gente respondeu também, talvez tu não estava aqui, Eliane, quando o Julian respondeu, tá bom? E o Julian respondeu que está tudo bem, né? Gente, tem um livro, eu estou tentando aqui lembrar, não sei se tu sabe, Julian? Mas tem um livro de um autor, eu estou tentando lembrar aqui o nome do livro e o nome do autor, tá, gente? Onde ele fala que o medo da fruta é um dos maiores erros que colocaram na humanidade. E, infelizmente, né, colocaram esse medo na humanidade, né? E tem outros medos, por exemplo, o sal, né? As pessoas têm medo do sal. Ou tem outro medo, o sol, as pessoas têm medo do sol, ou seja, aquilo que vai trazer saúde para as pessoas, né? As pessoas têm medo porque são ensinados, nós somos ensinados a ter medo disso, né? Assim, e não pensem que as pessoas à minha volta não vivem nesse medo. Isso. Eu não estou isolado do mundo, eu vejo constantemente, diariamente, esse medo à minha volta, do medo da fruta, do medo do açúcar da fruta. É dos maiores medos que existe à minha volta, é o açúcar da fruta. Não há nada que eu possa dizer ou fazer porque é um programa muito profundo, muito enraizado na consciência das pessoas. E é com este tipo de experiências que vocês começam a quebrar essa barreira de medo. Porque vivem as coisas, experienciam, entendem, começam a compreender. E é assim, foi como eu disse na aula passada, nunca ninguém nos ensinou a comer, nunca ninguém nos ensinou o que é uma fruta, o que é uma gordura, o que é uma proteína. O que é bom, o que é ruim, né? Ninguém ensina isso pra gente, né? Porque o nosso organismo vai sempre querer trabalhar com simplicidade. A frutose é um açúcar simples. Quando as pessoas falam em açúcares, entre aspas, ou em carboidratos, estão-se a referir aos açúcares complexos, às massas, aos pães, ao arroz e tudo isso. Isso vai ter que ser transformado em simplicidade. E o nosso corpo, para além de ter de digerir esses alimentos, vai ter que transformar toda essa complexidade em simplicidade. Ora, só por essa lógica, esse prisma, já entendemos que a frutose é algo simples, que o corpo consegue assimilar facilmente, certo? Só por aí acaba por haver um pouquinho essa quebra de medo, de já compreendemos que realmente então há menos energia gasta na utilização da força vital, porque a força vital, a energia do organismo, é só uma. Para nós contemplarmos a beleza e os princípios universais e estarmos em comunhão com a natureza,
utilizamos a mesma energia que utilizamos para digerir, para mover os intestinos, para mexer um braço. Toda a energia é a mesma, ou seja, é nessa compreensão também que nós aprofundamos esta questão a nível espiritual, porque começamos a entender que realmente, através dos Juntsuks, temos a capacidade de administrar a nossa energia muito mais eficientemente, e há muito mais clareza, há muito mais pureza, há muito mais manuseio, controle. Nem é bem o controle, é a administração da energia a todos os níveis da força vital, desta força que é usada para tudo e que nós usamos para tudo, não é? Isso mesmo, entendeu? Bom, então é isso, né? Eu acho que por hoje é só. Nós vamos nos encontrar no dia 28 para nos aprofundarmos em todo este tema, tá? Eu espero que você se dê essa oportunidade, tá? Sem medo, sem receio, tá? É uma experiência maravilhosa, você vai gostar, tá bom? E aquela questão, independentemente do que você coma ou queira comer, pode continuar a comer ao resto da sua vida. A questão não é aqui a alimentação ou os seus hábitos alimentares, a questão é você dar uma pausazinha. Independentemente se nós comemos de uma forma ou outra, todos precisamos de uma pausazinha de vez em quando, nem que seja uma vez por mês. Neste momento vocês estão a fazer esta pausa num ciclo de transição, no Brasil no inverno, aqui no verão. É um ciclo maravilhoso, uma fase de transição muito propícia para experienciar esta jornada de Juntsuks. Isso, fantástico. Se dá essa oportunidade para fazer essa pausa, né? Como o Júlio está dizendo, né? Normalmente a gente não dá essa oportunidade para o nosso organismo, né? Bom, é isso, Júlia. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Beleza? Pessoal, então é isso, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? Workshop Jejum de Sucos, a chave oculta para uma regeneração eficaz. Olha só que bacana, né? Você quer cuidar da sua saúde por meios naturais? Então é isso. O Workshop Jejum de Sucos é perfeito para você aprender uma nova habilidade para cuidar da saúde na Academia da Vitalidade, beleza? O link de inscrição tá aqui no chat, clica aí no link, tá? Você vai ver toda a página aí. E a gente espera te ver no dia 28, próximo sábado, a partir das 14 horas, no horário de Brasília, e 20 horas no horário de Portugal. É isso, Júnior. Gratidão. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Espero que vocês experimentem aí uma versãozinha aí desse suco que foi apresentado. Exato, assim. Eu posso dar também aqui a receitinha. 16 gramas de gengibre, caso depois vocês queiram pausar o vídeo e experimentar esta receitinha. 1 kg de melão, 200 ml de água, um limão, 388 gramas, 4 limas, 439 gramas, 2 laranjas, 415 gramas e 750 gramas de abacaxi. É isso. Pronto, perfeito. Anota aí e vai, começa. Beijo. Boa noite, Júlia.